Roteiro YouTube. Você vai esquecer o pão depois de provar essa delícia rápida e surpreendente. Capítulo 1. A descoberta que mudou minha cozinha. Olá pessoal, eu sou Nomi e hoje vou compartilhar com vocês uma receita que literalmente revolucionou a minha cozinha. Vocês sabem como é, às vezes a gente quer algo gostoso, rápido, mas que não seja sempre a mesma coisa. Eu estava cansada de sempre recorrer ao pãozinho quando batia aquela fome. Não me entendam mal, eu amo pão, mas às vezes a gente precisa de variedade na vida, né? Foi numa tarde dessas, quando eu estava com uma fome danada e só tinha alguns ingredientes básicos em casa, que aconteceu o milagre. Eu olhei na geladeira e pensei, será que dá para fazer alguma coisa diferente com essas coisas simples? E gente, o que saiu dali foi tão surpreendente que eu tive que gravar este vídeo para dividir com vocês. A receita é tão fácil que até uma criança consegue fazer, tão rápida que fica pronta em menos de 15 minutos e tão gostosa que vocês vão querer fazer todo dia. Eu prometo que depois que vocês experimentarem, vão esquecer completamente do pão. Então peguem um caderninho porque vocês vão querer anotar cada detalhe dessa maravilha. Capítulo 2. Os ingredientes que você já tem em casa. Gente, a melhor parte dessa receita é que vocês provavelmente já têm todos os ingredientes aí na cozinha de vocês. Não precisa sair correndo no mercado, não precisa gastar uma fortuna com ingredientes exóticos. São coisas básicas, do dia a dia, que a gente sempre tem em casa, mas nunca pensa em combinar dessa forma. Vocês vão precisar de 2 ovos, podem ser grandes ou médios, não faz diferença, uma xícara de leite, pode ser integral ou desnatado, o que vocês tiverem, 1,5 xícaras de farinha de trigo comum, 1 colher de chá de fermento em pó, 1 pitada de sal, e aqui vem o segredo, 1 colher de sopa de azeite extra virgem. E se vocês quiserem deixar ainda mais especial, podem adicionar 1 colher de sopa de queijo parmesão ralado e umas ervinhas secas, manjericão, orégano, o que vocês gostarem. Mas gente, mesmo sem esses complementos, a receita já fica incrível. O que me impressiona é como ingredientes tão simples podem se transformar em algo tão especial quando a gente sabe combinar. É quase mágico. Então separem tudo aí porque agora vamos para a parte prática. Capítulo 3. O segredo está na técnica. Agora vem a parte que faz toda a diferença, pessoal. Muita gente pensa que cozinhar é só misturar os ingredientes e torcer para dar certo, mas não é bem assim. Tem uma técnica específica que faz com que essa receita fique perfeita toda vez. Primeiro, vocês vão quebrar os ovos numa tigela grande e bater bem com um garfo mesmo, não precisa de batedeira. Não, batam até ficar bem homogêneo, sem aqueles pedaços de clara separados. Depois, vocês adicionam o leite e misturam devagar. Aqui vem o primeiro segredo, o leite tem que estar em temperatura ambiente. Se estiver gelado demais, pode talhar com o ovo. Se estiver quente demais, vai cozinhar o ovo. Temperatura ambiente é perfeito. Depois vocês adicionam o azeite e misturam mais um pouquinho. Agora vem a parte mais importante, adicionar a farinha. Gente, não joguem tudo de uma vez. Adicionem aos poucos, mexendo sempre. Isso evita que fiquem aqueles grumos chatos que estragam toda a textura. Quando a massa estiver lisinha, aí sim vocês adicionam o fermento, o sal e os temperos se estiverem usando. Mexam delicadamente, só para incorporar. Pronto, a massa está perfeita. Capítulo 4. A transformação mágica na frigideira. Agora vem a parte mais emocionante. Gente, é aqui que acontece a mágica. Vocês vão precisar de uma frigideira antiaderente, isso é fundamental para o sucesso da receita. Podem usar aquelas frigideiras pequenas ou médias, o importante é que seja antiaderente mesmo. Coloquem a frigideira no fogo médio e deixem aquecer por uns 2 minutos. Não coloquem óleo nem manteiga, lembrem que nossa massa já tem azeite, então não precisa. Quando a frigideira estiver na temperatura certa, vocês podem testar pingando uma gotinha da massa se chiou levinho. Está pronto, vocês vão despejar a massa. Aqui vem outro segredo, não despejem tudo de uma vez. Façam como se fosse uma panqueca, mas mais grossa. Coloquem uma concha grande da massa e deixem ela se espalhar naturalmente. Não mexam, não cutuquem, deixem quietinho. Em mais ou menos 3 minutos, vocês vão ver que as bordas começaram a ficar douradinha e a superfície está quase
toda cozida. É hora de virar. Usem uma espátula grande e virem com cuidado. Do outro lado, mais 2 minutos e está pronto. O resultado é uma delícia fofa, douradinha, com um aroma incrível. Capítulo 5. Variações que vão surpreender pessoal. Essa receita básica já é maravilhosa, mas vocês podem criar milhões de variações. Eu vou compartilhar algumas das minhas favoritas que testei aqui em casa. Para uma versão doce, vocês podem adicionar uma colher de sopa de açúcar na massa, um pouco de essência de baunilha e canela em pó. Fica uma delícia para o café da manhã ou lanche da tarde. Para quem gosta de algo mais salgado e incrementado, podem adicionar tomate picadinho, cebola refogada, azeitonas cortadas, fica como se fosse uma pizza, mas muito mais prático. Uma versão que eu adoro é com ervas frescas, cebolinha, salsinha, manjericão. Fica com um sabor fresco incrível. Para os vegetarianos, podem adicionar abobrinha ralada, cenoura ralada, espinafre picado. E para quem não abre mão de proteína, podem colocar presunto picadinho, bacon em cubos pequenos, ou até mesmo frango desfiado que sobrou do almoço. Cada variação fica com uma personalidade diferente, mas todas mantêm aquela textura incrível e o preparo super rápido. Eu sempre digo, não tenham medo de experimentar. Cozinha é sobre criatividade também. Capítulo 6. Por que é melhor que pão? Vocês devem estar se perguntando, mas por que essa receita é melhor que pão? Gente, deixem eu explicar. Primeiro, o tempo de preparo. Para fazer um pão caseiro, vocês precisariam de pelo menos 3 horas tempo de crescer, sovar, crescer de novo, assar. Essa receita fica pronta em 15 minutos do início ao fim. Segundo, os ingredientes. Para um pão bom, vocês precisariam de farinha especial, fermento biológico, às vezes até açúcar, sal na medida certa. Aqui, são ingredientes que vocês sempre têm em casa. Terceiro, e talvez o mais importante, a textura e o sabor. O pão, por mais gostoso que seja, tem sempre aquela textura mais densa, né? Essa receita fica fofa por dentro, levemente crocante por fora e absorve muito bem outros sabores. Vocês podem comer puro, com manteiga, com geleia, com queijo, com o que quiserem. É versátil como pão, mas muito mais prático. Além disso, é feito na hora, então está sempre fresquinho. Não tem aquela história de pão que ficou duro no dia seguinte. E nutritivamente falando, tem ovos e leite, então é uma fonte de proteína também. É praticidade, sabor e nutrição tudo junto. Capítulo 7. Os erros mais comuns e como evitar. Pessoal, depois de fazer essa receita umas 50 vezes, não estou exagerando. Eu identifiquei quais são os erros mais comuns que podem dar errado. O primeiro erro é a pressa na hora de misturar a farinha. Gente, eu sei que vocês estão com fome e querem que fique pronto logo, mas se vocês jogarem toda a farinha de uma vez e saírem mexendo desesperadamente, vão formar grumos que são impossíveis de desfazer. Farinha sempre aos poucos, mexendo devagar. Segundo erro, temperatura da frigideira. Se estiver muito quente, vai queimar por fora e ficar cru por dentro. Se estiver muito frio, não vai dourar e pode ficar borrachudo. Fogo médio sempre, gente. Terceiro erro, querer virar antes da hora. Eu sei que bate aquela ansiedade, mas se vocês virarem antes de estar firme, vai desmanchar tudo. Esperem as bordas ficarem douradinha e a superfície quase toda cozida. Quarto erro, colocar óleo na frigideira. Nossa massa já tem azeite, não precisa de mais gordura. Vai ficar pesado e oleoso. E o último erro que eu vejo muito, não temperar a massa. Uma pitadinha de sal faz toda a diferença, mesmo na versão doce. Evitando esses erros, vocês vão ter sucesso garantido. Capítulo 8. A ciência por trás da receita. Gente, vocês sabem que eu adoro entender o porquê das coisas funcionarem, né? Então deixem eu explicar a ciência por trás dessa maravilha. Os ovos funcionam como ligante, eles unem todos os ingredientes e dão estrutura à nossa massa. A proteína do ovo coagula com o calor e cria aquela textura firme mas macia. O leite adiciona umidade e gordura, o que deixa tudo mais cremoso e saboroso. A lactose do leite também ajuda no dourado, através de uma reação química chamada reação de Maillard, é ela que dá aquela cor bonita e o sabor especial. A farinha, óbvio, dá corpo à massa. O glúten da farinha se desenvolve quando misturamos com o líquido, criando uma rede que
segura tudo junto. Por isso é importante não misturar demais. Se desenvolver glúten demais, fica borrachudo. O fermento é o que dá aquela leveza. Ele libera gás carbônico quando encontra a umidade e calor, criando bolinhas que deixam tudo fofinho. O azeite não é só sabor, ele também deixa a massa mais macia e ajuda na cocção uniforme. É incrível como a química trabalha a nosso favor na cozinha, né? Entendendo isso, vocês conseguem adaptar a receita e criar suas próprias versões. Capítulo 9. Dicas de apresentação e acompanhamentos. Agora vamos falar de apresentação, porque a gente come com os olhos primeiro, né, pessoal? Essa receita já fica linda naturalmente, aquela cor douradinha é de dar água na boca. Mas vocês podem incrementar ainda mais. Para servir no café da manhã, eu gosto de cortar em fatias triangulares, como pizza, e servir numa tábua de madeira com geleia, mel e frutas ao redor. Fica o visual incrível. Para um lanche da tarde mais sofisticado, vocês podem fazer a versão com ervas e servir cortada em quadradinhos, como canapés, com uma pastinha de ricota temperada por cima. Para o jantar, façam a versão com vegetais e sirvam com uma saladinha verde do lado. O contraste de cores fica lindo. E aqui vai uma dica especial: se sobrar, o que é difícil porque é muito gostoso, vocês podem guardar na geladeira e reaquecer na frigideira no dia seguinte. Fica crocantinho por fora de novo e continua macio por dentro. Também podem cortar em cubinhos e usar como croutons na salada, fica incrível. A versatilidade dessa receita é realmente impressionante. Cada forma de servir é uma experiência diferente. Capítulo 10. Adaptações para dietas especiais. Pessoal, eu sei que hoje em dia todo mundo tem alguma restrição alimentar, então vou dar dicas de como adaptar essa receita para diferentes dietas. Para quem é intolerante à lactose, substituam o leite comum por leite de amêndoa, de coco ou de aveia. O resultado fica igualmente gostoso, só muda sutilmente o sabor. Para celíacos, substituam a farinha de trigo por farinha de arroz ou mix de farinha sem glúten. Pode ser que precise ajustar a quantidade de líquido, então vão adicionando aos poucos até dar o ponto. Para veganos, substituam os ovos por ovo de linhaça, uma colher de sopa de linhaça moída, 3 colheres de água. Deixem descansar 5 minutos e usem leite vegetal. Fica diferente, mas continua delicioso. Para quem está fazendo dieta low carb, podem substituir metade da farinha por farinha de amêndoa ou de coco. Vai ficar mais denso, mas muito saboroso. Para diabéticos, usem adoçante culinário no lugar do açúcar nas versões doces. E para quem quer aumentar as proteínas, adicionem uma colher de sopa de whey protein ou quinoa cozida na massa. O importante é experimentar e adequar ao seu estilo de vida. A base da receita é tão versátil que aceita quase qualquer modificação. Capítulo 11. Histórias de quem testou a receita. Gente, desde que eu comecei a fazer essa receita em casa, eu compartilhei com várias pessoas e as histórias que elas me contam são incríveis. A minha vizinha, Dona Maria, me disse que agora faz todo dia para o café da manhã do marido dela, que é diabético. Ela usa adoçante e adiciona canela, e ele está adorando. O marido dela até perdeu alguns quilinhos porque parou de comer pão industrializado todo dia. Minha prima, que mora sozinha e sempre reclamava que não sabia cozinhar, agora faz essa receita toda vez que bate a fome. Ela me mandou foto das variações, que ela criou uma com queijo e presunto, que ficou de comer rezando. Um seguidor aqui do canal me escreveu contando que fez para a família toda num domingo e virou tradição. Agora todo domingo eles fazem juntos, cada um inventa uma variação diferente. Virou um momento de união da família. E tem uma história que me emocionou muito. Uma mãe me escreveu dizendo que o filho dela, que tem autismo e é muito seletivo com comida, adorou essa receita. Ele que só comia pão, agora come essa versão e até ajuda a fazer. Para ela foi uma vitória enorme. Essas histórias mostram como uma receita simples pode impactar positivamente a vida das pessoas. É por isso que eu amo compartilhar. Capítulo 12. Versão para crianças envolvendo os pequenos. Pessoal, essa receita é perfeita para fazer com as crianças. É segura, rápida e elas adoram participar. Deixem eu contar como adapto quando meus sobrinhos vêm aqui em casa. Primeiro, eu deixo eles quebrarem os ovos sempre com supervisão, claro,
isso, mas eles adoram essa parte. Depois eles podem mexer a massa com uma colher de grande. É o momento que eles mais gostam. Para deixar mais divertido, eu deixo eles escolherem os ingredientes extras. Quer colocar milho? Pode. Queijo ralado? Pode. Tomate e cereja? Vamos lá. A criatividade deles não tem limite. E eles ficam super orgulhosos quando a receita deles fica pronta. Na hora de cozinhar, obviamente eu fico responsável pela frigideira, mas eles ficam do lado observando a mágica acontecer. Para eles é incrível ver a massa líquida se transformar numa comida de verdade. Uma dica: façam formatos diferentes. Usem formas de cookie caram para fazer estrelinhas, coraçõezinhos. As crianças comem mais quando a comida está bonitinha. E vocês podem usar essa receita para ensinar sobre ingredientes, medidas, paciência, esperar o tempo certo de virar e até sobre outras culturas. Expliquem que panquecas existem no mundo todo, cada país com sua versão. É educação e diversão junto. Capítulo 13. Calculando o custo-benefício. Vamos falar de dinheiro, pessoal, porque economia doméstica é importante. Eu calculei o custo dessa receita e vocês vão se surpreender. Considerando os preços médios de mercado, 2 ovos custam aproximadamente R$1. Uma xícara de leite sai por cerca de R$0,8. Farinha de trigo, uns R$0,5. Fermento, sal e azeite, no máximo R$0,3. Total, menos de R$3 para uma receita que rende facilmente 2 porções generosas. Comparem isso com o preço de um pão francês de qualidade no seu bairro, ou com um lanche pronto. Sem contar que vocês sabem exatamente o que está indo na comida, sem conservantes, sem aditivos químicos, sem ingredientes que vocês nem sabem pronunciar. E o melhor, vocês podem fazer a hora que quiserem. Não precisam sair de casa, não dependem de horário de funcionamento de padaria, não correm o risco de chegar lá e não ter mais pão fresco. É economia e praticidade. Se uma família fizer essa receita 3 vezes por semana no lugar de comprar pão ou lanche pronto, pode economizar facilmente R$100 por mês. Em um ano, são mais de R$1.200 de economia. É ou não é um investimento que vale a pena? E estou falando só da economia financeira, nem entrei no mérito da economia de tempo e da qualidade nutricional. Capítulo 14. Variações internacionais da receita. Gente, vocês sabiam que essa base de receita existe no mundo todo? Cada país desenvolveu sua própria versão e hoje eu vou ensinar algumas variações internacionais incríveis. Na França, eles fazem algo parecido chamado pâte à crêpe épaisse, basicamente nossa receita, mas eles adicionam um pouquinho de açúcar e essência de baunilha e servem com frutas. Nos Estados Unidos, são as famosas pancakes, eles fazem um pouco mais doces e servem com maple syrup. Na Coreia do Sul, fazem pajeon, adicionam cebolinha verde, broto de feijão, às vezes camarão seco e fica uma delícia salgada. Na Índia, tem o chila, eles usam farinha de grão de bico no lugar da farinha de trigo e adicionam especiarias como cúrcuma e cominho. Na Alemanha, fazem Eierkuchen, que é bem parecido com nossa receita, mas eles servem doce ou salgado dependendo da refeição. E no México, fazem hot cakes mais espessos, às vezes com milho na massa. O incrível é perceber como ingredientes básicos, ovos, farinha, líquidos são universais, mas cada cultura dá seu toque especial. Vocês podem se inspirar nessas variações para criar suas próprias versões. Que tal uma versão brasileira com tapioca misturada na massa? Ou com queijo coalho? As possibilidades são infinitas. Capítulo 15. Equipamentos e utensílios necessários. Pessoal, uma das melhores coisas dessa receita é que vocês não precisam de nenhum equipamento especial. Deixem eu listar tudo o que é necessário. Uma tigela média pode ser de vidro, plástico ou metal, um garfo ou fouet para bater os ovos, batedeira não é necessária. Uma frigideira antiaderente, esse é o único item realmente importante, uma espátula para virar, uma concha ou xícara para despejar a massa e colheres para medir. É isso. Nada de batedeira planetária, nada de processador, nada de equipamentos caros. Total democrático. Agora, se vocês quiserem investir em alguns itens que facilitam a vida, uma balança de cozinha ajuda a ser mais preciso nas medidas, um conjunto de xícaras medidoras,
deixa tudo mais prático, e uma frigideira com cabo removível permite levar direto do fogão para a mesa. Mas reforço, isso é luxo, não necessidade. Eu já fiz essa receita na casa da minha avó, que tem uma cozinha super básica, e ficou perfeita. A beleza dessa receita está na simplicidade. É o tipo de coisa que vocês podem fazer numa kitnet, num apartamento pequeno ou numa cozinha super equipada, o resultado vai ser sempre bom. E para quem está começando a cozinhar agora, essa é uma receita perfeita para ganhar confiança na cozinha, sem precisar investir em equipamentos caros. Capítulo 16. Armazenamento e aproveitamento de sobras. Embora seja raro sobrar alguma coisa porque fica muito gostoso, vou ensinar vocês a armazenar corretamente caso aconteça. Se sobrar, deixem esfriar completamente antes de guardar, isso evita que forme condensação e fique úmido. Coloquem numa vasilha hermética na geladeira e vai durar tranquilamente 3 dias. Para reaquecer, usem a frigideira mesmo alguns minutinhos de cada lado e fica quentinho e crocante de novo. Micro-ondas também funciona, mas perde a crocância. Agora, vou dar dicas incríveis para aproveitar as sobras de forma criativa. Podem cortar em cubinhos e usar como croutons na salada, fica crocante e saboroso. Podem fazer sanduíche usando 2 fatias como se fosse pão, coloquem queijo, presunto, tomate, o que quiserem. Podem cortar em tirinhas e usar como acompanhamento para uma sopa. Uma ideia que eu adoro: cortem em quadrados pequenos, tostam na frigideira com um pouquinho de azeite e temperos, e usem como petisco para acompanhar uma cervejinha ou vinho. E para as crianças, cortem com formas divertidas e sirvam como snack da tarde. O importante é não desperdiçar comida. Com um pouquinho de criatividade, as sobras viram pratos completamente novos. Capítulo 17. Troubleshooting, resolvendo problemas comuns. Pessoal, vou resolver aqui os problemas mais comuns que podem acontecer e como resolver. Problema 1. Minha massa ficou muito líquida. Solução: adicionem farinha aos poucos até chegar na consistência certa. A massa deve escorrer da colher, mas não ser aguada como água. Problema 2. Ficou muito grosso. Solução: adicionem leite aos poucos até ajustar. Problema 3. Queimou por fora e ficou cru por dentro. Solução: fogo alto demais. Diminuam o fogo e cozinhem por mais tempo. Problema 4. Não consegui virar. Desmanchou tudo. Solução: esperem mais tempo antes de virar. A superfície deve estar quase toda firme. Problema 5. Ficou borrachudo. Solução: misturaram demais a massa. Na próxima vez, mexam apenas o suficiente para incorporar os ingredientes. Problema 6. Não cresceu nada. Solução: verifiquem a validade do fermento. Fermento vencido não funciona. Problema 7. Grudou na frigideira. Solução: frigideira não estava bem antiaderente ou temperatura errada. Usem uma frigideira boa e fogo médio. Problema 8. Ficou sem sabor. Solução: não se esqueçam do sal. Mesmo nas versões doces, uma pitadinha de sal realça todos os sabores. A maioria dos problemas se resolve com prática e atenção aos detalhes. Capítulo 18. Benefícios nutricionais e saúde. Vamos falar sobre os benefícios nutricionais dessa maravilha. Pessoal, essa receita é muito mais nutritiva do que parece. Os ovos são uma proteína completa, ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais que nosso corpo precisa. Também são ricos em vitaminas do complexo B, vitamina D, ferro e colina, que é importante para o cérebro. O leite fornece cálcio para ossos e dentes, proteínas de alta qualidade e vitaminas A e B12. Mesmo a farinha de trigo, que muita gente demoniza, fornece carboidratos complexos para energia e vitaminas do complexo B. O azeite extra virgem é fonte de gorduras boas, especialmente ômega 3, que faz bem para o coração e o cérebro. Comparando com um pão industrializado comum, nossa receita tem menos conservantes, menos sódio, mais proteína e mais nutrientes frescos. Claro que não é um superalimento miraculoso, mas é uma opção equilibrada e nutritiva. Para quem faz exercícios, a combinação de proteína e carboidrato é ideal para recuperação muscular. Para crianças, é uma forma gostosa de consumir ovos e leite, que muitas vezes elas rejeitam quando oferecidos separadamente. E para idosos, a textura macia facilita a mastigação e digestão. É uma receita
receita que pode fazer parte tranquilamente de uma alimentação saudável e equilibrada. Capítulo 19. Expandindo o repertório. Próximos passos. Pessoal, depois que vocês dominarem essa receita básica, o mundo da cozinha vai se abrir para vocês. Essa é uma receita mãe, ou seja, a partir dela vocês podem aprender vários conceitos importantes da culinária. Primeiro, vocês aprenderam sobre emulsão, como combinar ingredientes líquidos e sólidos de forma harmoniosa. Segundo, sobre controle de temperatura, como o fogo médio é seu melhor amigo. Terceiro, sobre timing, quando virar, quando parar de mexer. Essas habilidades vocês podem aplicar em omelete, panquecas tradicionais, crepes e até mesmo em bolos simples. Minha sugestão é, depois que fizerem essa receita umas 10 vezes e estiverem craques, tentem fazer um crepe francês. É basicamente nossa receita, mas com mais leite e menos farinha para ficar bem fininho. Depois tentem uma omelete francesa. Usem a mesma técnica de controle de temperatura, mas sem farinha. Vocês também podem partir para quiches, é nossa base com mais ovos e ingredientes incrementados, assada no forno. O importante é não ter medo de experimentar. Cada erro é um aprendizado. Eu sempre digo, cozinhar é uma jornada, não um destino. E essa receita é um excelente primeiro passo nessa jornada deliciosa. Capítulo 20. Reflexão final e convite para a comunidade. Gente, chegamos ao final deste vídeo e eu quero fazer uma reflexão com vocês. Quando eu descobri essa receita, eu não imaginava o impacto que ela teria na minha vida e na vida das pessoas ao meu redor. É incrível como algo tão simples pode trazer tanta satisfação, economia, praticidade e até momentos de união com a família e amigos. Mais do que uma receita, isso representou para mim uma mudança de mentalidade. Parei de sempre recorrer às opções prontas, industrializadas, caras, e comecei a valorizar o feito em casa, o simples, o natural. E você sabe o que mais me emociona? As mensagens que recebo de vocês contando suas experiências, suas variações, suas histórias familiares envolvendo essa receita.